Ciclo 3, Viagem ao Reino Lilás, conquistando a poção de teletransporte e unindo os reinos em Aurora para a expansão. Foco em Amora. O Mundo das 12 Cores, a Era das Revoluções, livro 2. Capítulo 8. Escolhendo as equipes dos escolhidos para partir rumo ao Reino Lilás. Uma semana passou bem rápido e já chegou o dia da partida. Aquelas mesmas pessoas que estavam no hospital no dia em que Thomas acordou estão prontos para se despedir dos 5 viajantes que partirão em busca de uma das maiores lendas do mundo das 12 cores, a poção de teletransporte. Thomas, como sempre, levanta bem cedo e já está com tudo arrumado em bolsas carregadas ao lado de Herbert. Enquanto carrega os outros 4 viajantes, enquanto aguarda os outros 4 viajantes, eles vão chegando um por um. Catarina e suas 2 amigas fiéis, que estão ansiosas para conhecer o famigerado Reino Lilás, onde pretendem se tornar as mais novas cientistas do mundo das 12 cores. Por último, chega Gallion com seu Ganzwak gigante. Todos se despedem da alta cúpula que está ali. Em poucos minutos já estão com o pé na estrada, rumo ao Reino Lilás. É nesse momento que Catarina olha para o lado e vê os olhos marejados de Thomas. Ela que nunca perde a chance de tirar sarro do nosso herói e já fala alto para todos os escutarem. Thomas está emocionadinho por deixar a família para trás. Ele enxuga os olhos e diz no mesmo tom: "Na verdade estou feliz, pois sinto que finalmente estamos indo rumo ao destino que nos reserva. Não vejo a hora de cumprir tudo que foi colocado no meu caminho e concluir minha missão." Catarina sente o seu corpo se preencher de orgulho por ter Thomas como líder maior do reino. Ele nunca perde o foco, sempre se mantém no caminho, nunca desvia do que deve ser feito. Ele é impressionante e um exemplo para todos. Durante o caminho, o primeiro dos desafios se apresenta. Thomas percebe que tudo que envolve sua vida nunca tem um caminho fácil, apesar do mundo das 12 cores. No momento, estar em paz e harmonia e todos estarem juntos em prol do bem maior, que é a expansão do Império nas mãos do Rei dos Reis. Algumas conspirações continuam a dar dor de cabeça ao impetuoso herói. Logo ao sair da cabana que estavam hospedados e pegar a ponte que os levam à travessia do esplendoroso Lago Nassau, os 5 viajantes avistam um conglomerado de pessoas os aguardando do outro lado do lago. Muitos destes estão sedentos de conhecimento e ansiosos por descobrir para onde o famoso Rei dos Reis está indo. Ao chegar perto daquele grande grupo de pessoas que se curvam perante sua presença, Thomas eleva sua mão como em sinal para que todos os escutassem e começa a dizer: "Neste momento estou em busca de 12 discípulos que queiram seguir caminho comigo, dos mais puros aos mais valentes e fanfarrões. Todos têm lugar em minha comitiva. Quero um de cada reino, e aqui em vocês vejo que posso encontrar meus seguidores." Toda a multidão comemora com as palavras do grande herói e percebe que ali está o destino que eles estavam esperando. Realmente estava ali por um motivo, e esse motivo era encontrar e ajudar o Rei dos Reis em seu objetivo, não importava se isso custasse a própria vida. Dessa forma, Thomas, já de pronto, bate o olho em alguns jovens promissores, mas vê também alguns idosos que têm muito valor e até mesmo as crianças que ele escolheria com facilidade. Mas o que ele faz, na verdade, pega todos de surpresa. Catarina e Gallion, quero que cada um de vocês escolha 5, sendo eles de reinos diferentes ao de vocês, já que vocês 2 já contam. Portanto, o reino vermelho é o Gallion, o pupilo, e do dourado a Catarina. Faltam os outros 10. Na verdade, Gallion escolhe apenas 4, pois a pupilo do Lilás já fará parte de sua equipe, e vamos encontrá-la em um lugar bem específico. Catarina começa a fazer sua ronda e a perguntar a cada um praticamente seu currículo, questionando até mesmo as doenças que essa pessoa já teve durante a vida, bem como questões relacionadas às suas posses e seus bens. Por outro lado, Gallion bate o olho em 4 pessoas, e ao ler um segundo da mente de cada um deles, já tem certeza das pessoas pelas quais ele optou. Com isso, começam as anunciações dos outros 9 pupilos que representarão seus reinos na comitiva de Thomas e dedicarão sua vida ao Rei dos Reis, em busca de um objetivo maior, que nem eles mesmos ainda sabem qual será. Gallion já inicia com a palavra. "Para início de conversa, quero somente dizer que sou muito grato a tudo que vem acontecendo em minha vida. Fui um filho bastardo, passei fome e ninguém sabe o que sofri, de verdade, desde o início da minha vida. Mas o Rei dos Reis, Thomas, deixou de lado toda a sua rivalidade e desavenças com meu pai, Gerald, se é que posso chamá-lo assim, e me apadrinhou, me treinou e por fim me deu essa grande oportunidade de escolher minha própria equipe para ir comigo aos confins do mundo.
Ou seja, qualquer lugar que Thomas me fale para ir, eu vou como seu fiel escudeiro. Depois dessa rasgação de seda, Galion fala olhando de canto de olho para Thomas, que esboça um sorriso. Posso dizer que escolhi meus pupilos com base nessa premissa. Pessoas que irão comigo até o fim dos tempos e o fim dos mundos. Não questionarão nada, serão extremamente leais e, acima de tudo, amam o nosso mundo das 12 cores. Acima de tudo, e querem ver o seu apogeu assim como eu quero. Thomas fala bem baixinho, somente para si. Esse menino é o futuro desse reino. Quero muito ver a sua evolução e principalmente o desenvolver da sua habilidade única. Galion, depois de uma pausa um tanto quanto dramática, reinicia e anuncia cada um de seus 4 escolhidos, elencando a característica do reino que ele escolheu e a habilidade mais importante daqueles que foram escolhidos. Primeiramente, eu escolhi alguém do Reino Azul, que desde os primórdios são os principais aliados dos vermelhos, tendo muitos casamentos e alianças em conjunto, e acima de tudo tendo como uma das suas principais representantes Susana, mãe de Thomas, e que me adotou de pronto ao me ver desamparado e descuidado. Como todos sabemos, o Reino Azul é composto de mulheres extremamente fortes, guerreiras e, acima de tudo, leais. Minha escolha foi bem tranquila e sem muito alarde. Escolhi a Diana, principalmente pela sua competência, dedicação e capacidade em combate. Mas também quero ressaltar que ela foi extremamente gentil comigo, digna de uma princesa. E isso me causou uma impressão incrível de sua pessoa. Ela será meu braço direito e poderá comigo marchar rumo às conquistas inimagináveis que estamos prestes a partir. Diana, além do que Galion havia descrito, é uma mulher jovem, alta, bonita, como todas do Reino Azul. Tem cabelos cacheados e curtos, de um amarelo quase branco, parecendo uma figura angelical como as dispostas em igrejas e templos do Reino Azul. Pertence a uma linhagem mais humilde que as princesas como Ana e Susana, mas justamente por isso era extremamente forte, dedicada em tudo que fazia. Chamou a atenção de Galion desde o início, principalmente pela gentileza que dispunha com todos os presentes. Ela sabia se portar e ainda mais conquistar quem estava ao seu redor. Galion continua: a minha segunda escolha é a do Reino Branco, o reino da criatividade, dos arquitetos e dos construtores. E minha escolha foi puramente baseada na sabedoria e experiência, pois apesar de estarmos em uma batalha, muita estratégia, armas de combate e criatividade serão necessárias. Assim escolhi o mais antigo aprendiz do lendário brunesco, o André, um senhorzinho que estava sentado e sem nenhuma perspectiva de ser escolhido por alguns daqueles jovens impetuosos, se levanta, faz uma reverência ao seu novo mestre e agradece com muito afinco, deixando Galion sem jeito. Galion então diz: você merece, meu querido amigo. Sempre se dedicou e pelo que vi já tem mais de 100 construções em seu nome, desde armas de cerco até castelos suntuosos. Aprendeu muito com Brunesco e sua adição à nossa equipe é de imensa importância. Vamos, pode se juntar a Diana, já somos 3, com a Amora 4 e ainda faltam 2 para compor essa seleção. André era um jovem senhor no alto de suas 60 primaveras, o que não denotava que era menos jovial do que todos que estavam ali. Ele era o escolhido então para ser o representante do Reino Branco, o que condizia com seus fartos cabelos brancos que preenchiam toda a sua cabeça. Ele tinha um olhar extremamente esperto e atento a tudo o que estava acontecendo, mas acima de tudo tentava se manter ereto e com a coluna reta para acompanhar os jovens. Ele sofria de algumas doenças debilitantes, mas nada que o impedisse de sempre usar sua inteligência e criatividade para surpreender a todos. Havia construído uma espécie de muleta que, além de o ajudar a se locomover, como todas as muletas fazem, era imensamente importante nas batalhas, sendo como uma espécie de cajado que possuía um grande poder mágico, ainda não muito explorado, mas que André tinha certeza de que no momento certo ela havia de se mostrar. Galion dá 2 batidinhas na costa de André e diz: me sinto bem ao seu lado, não sei, parece-me que o senhor vai me proteger de algo e me guiar para os caminhos escusos e perigosos. Minha intuição diz isso. Sempre confio em meus instintos, por isso escolhi sem pensar 2 vezes, vai ser o meu braço direito. André, que também era extremamente intuitivo e dominava com facilidade o improviso, apenas fala: Galion, também me sinto bem ao seu lado, sinto que já lutamos juntos em outros tempos. Vou te proteger com tudo que tenho, com minha alma, com minha honra e sobretudo com minhas invenções. Pode contar comigo para qualquer coisa. Galion dá uma leve piscadela para seu mais novo amigo e continua seu recrutamento. Depois dessas 2 estrelas únicas que escolhi, agora vou falar dos últimos 2, que apesar de serem de reinos diferentes, são irmãos. São filhos de pais de reinos distintos que se uniram em matrimônio e cada um nasceu em um reino.
Desde a grande batalha dos anos que já se passaram, um reino foi extremamente destruído e devastado, ficando praticamente sem nenhum habitante homem. Esse reino passou por inúmeros problemas, milhares e milhares morreram, nada parecia combater a desolação que se abarcou por lá. Contudo, o reino vizinho a esse fez o que ninguém esperava, se solidarizou e passou a se unir a esse local de tantos despropérios. Assim, venho aqui por meio dessas escolhas e seleções elevar essa união a uma junção eterna. Escolho os irmãos Mike e Mika para compor minhas últimas 2 vagas. Os 2 irmãos se olham de maneira curiosa, esboçam leves sorrisos infantis e inocentes e comemoram como se tivessem vencido um grande campeonato de lutas por espadas. Eles esperam por aquele momento desde que nasceram, já que o reino da mãe deles era o mais mal falado por todos os outros reinos. Ninguém, em hipótese alguma, respeitava alguém que era da escória do reino cinza. Todos que viviam lá eram descendentes dos combatentes que foram contra o grande rei dos Reis Thomas, e por isso a única coisa que mereciam era desprezo. Portanto, foi colocado como a missão da vida daquelas crianças que viveram naqueles momentos, honrar e trazer de volta o nome vigoroso e de grande importância que eles já tiveram outrora. Assim, a mãe Ângela, do reino dos cinzas, foi procurar no reino vizinho, que estava sendo solidário, a reconstrução dos escombros que ficaram no reino cinza, o marido, e por fim encontrou Michael, um grande mago e encantador de armas do reino rosa, que há muitos anos havia perdido a esposa que tanto amara para uma doença incurável e já havia perdido as esperanças de encontrar novamente o amor. Porém, quando Michael colocou os olhos em Angela, se apaixonou novamente, apoiou todos os desejos de sua nova mulher e adotou com muito gosto os irmãos gêmeos que ela já tinha de seu antigo casamento. O mais importante de tudo foi que Mike e Mika foram treinados em 2 artes, a especialidade do Reino Cinza em construir armaduras e trajes de batalha, que ficou a cargo de Mika, que era uma jovem adolescente muito forte para sua idade, e na especialidade do Reino Rosa com Mike, que aprendeu nos mínimos detalhes os encantamentos de arma e a arte da escuderia. Assim, eles seriam os grandes responsáveis pela defesa dos escolhidos, fazendo roupas e trajes para a defesa, bem como escudos e magias de proteção em suas armas. Galion, que havia escutado toda a descrição de cada um deles, percebeu que Mike era então o representante do Reino Rosa e Mika a do Reino Cinza, mas anunciou os 2 juntos para selar essa união dos 2 grandes reinos. Mika inicia os agradecimentos. Galion, agradeço imensamente pela escolha minha e do meu irmão. Apesar de extremamente jovens, temos uma vasta experiência em conflitos e na dificuldade pelas quais passamos. Tenho certeza de que iremos acrescentar absurdamente a esse grupo. Já pensei em armaduras incríveis que vamos forjar e principalmente em trajes que nos permitam nos locomover de maneira mais leve e depressa. Seja para enfrentar de frente nossos inimigos ou fugir quando necessário, pois isso aprendemos desde pequeno. Mike, então, acrescenta. Também sou grato e já bolei inúmeros escudos que podem nos ajudar, mas principalmente minhas poções de encantamento de armas, como as que ouvi falar que estavam nas armas do nosso rei dos Reis Thomas. Tenho ideias maravilhosas para os nossos intentos, e sei que a partir daí vamos crescer muito juntos. Além disso, quero pedir desculpas ao Unificador pelo que o nosso Reino Cinza fez no passado. Todos erramos e estamos aqui para aprender e evoluir. Tudo isso ficou no passado e agora somos todos um povo só. Thomas assentiu, deu um sorriso de alegria por ver aquela jovialidade falando, com tamanha capacidade, e percebeu que tudo que havia feito em sua vida já estava valendo a pena. Ver a união de diversas gerações e de diversos reinos era algo único. Mike e Mika eram irmãos gêmeos de cabelos loiro bem claros, rostos bem finos, mas corpos robustos. Eles uniam a delicadeza dos rosas e a robustez e vigor dos cinzas. Era impressionante como eles traziam consigo o melhor dos 2 reinos, os olhos altivos e interessados dos magos e o vigor nos ombros e nas pernas dos guerreiros. 2 grandes adesões ao grupo foram ali escolhidas. Por fim, Galion finaliza sua etapa. Peço desculpas aos que desses reinos não foram escolhidos. Tentei ser o mais versátil possível. Escolhi dos reinos que me cativaram e pessoas que para mim irão fazer a diferença. Passo agora a palavra à minha amiga e irmã Catarina, que vai escolher a equipe dela. Catarina inicia com a palavra. Primeiramente, gostaria de dizer aos presentes que escolhi basicamente por características objetivas, diretas, sem nenhum sentimento pessoal ou levando características que não fossem essenciais para a batalha em conta.
Avaliei cada um dos presentes aqui nesse dia, coloquei em evidência o que vocês me passaram e o que puderam perceber em suas palavras. Todos ficaram atentos e com uma esperança cativante ao escutar a princesa Catarina anunciar, que já em sua primeira escolha surpreendeu a todos. Meu primeiro escolhido corresponde ao representante de um dos clãs mais subjugados e abnegados do mundo das 12 cores. Por isso escolhi aqui dar o enfoque que eles merecem. O clã negro correspondeu da melhor forma possível com o findar da guerra e somente por sempre se manterem neutros eram taxados como mercenários e como aqueles que respondem somente ao dinheiro. Pude perceber que isso não existia. Quando eles de pronto reconheceram em Thomas o seu líder, ou seja, eles apenas estavam aguardando o momento certo de se expor e de demonstrar seu apoio incondicional ao unificador. Assim, sem mais delongas, escolhi o Peyton para ser o representante desse clã. Todos se viraram para onde Catarina estava olhando, mas lá naquele local jazia apenas uma sombra oculta ao lado de uma árvore. Ao focar mais o olhar, todos puderam ver aquela sombra se mexer e se ajoelhar à frente de Catarina, como um sinal de respeito nunca antes visto por um membro do clã negro, demonstrando que eles realmente estavam ao lado de Thomas. Catarina então prosseguiu. Peyton, sempre discreto, apenas me disse quantas missões ele já havia concluído e quantas pessoas ele já havia auxiliado em toda a sua vida de maneira escondida, já que ele se vê como um justiceiro. Acaba por fazer justiça com as próprias mãos. Algo que eu sempre admirei, pois vejo muitas pessoas que têm necessidade de demonstrar e falar aos quatro ventos tudo que já fizera de impressionante. A descrição de Peyton foi o que me atraiu. A seguir, depois da explanação direta e bem esclarecedora de Catarina, ela se dirige para uma grande carroça cheia de comida e de itens caros e robustos, monetariamente dizendo com leve ironia. O próximo escolhido é completamente o oposto, gosta de ostentar, demonstra que é rico e detentor de posses, mas hoje fez algo que me chamou a atenção e colocou sua presença em meu radar. 2 jovens saem de dentro da carroça portando ouros e joias de valores inestimáveis, roupas de preços incalculáveis e param em frente a Catarina. Vocês dois, meus amigos do Reino Roxo, o reino mais rico de todo mundo das 12 cores, me impressionaram com o que fizeram para com os demais aqui. Entregaram comida de graça, ajudaram a estabelecer essa reunião, conseguiram uma tenda e provisões para a nossa viagem e tudo sem pedir nada em troca. Algo que jamais alguém vira em um membro do Reino Roxo. Por isso, deixo na mão de vocês dois que irão me seguir. Qualquer um dos dois é de grande valia e será muito bem aproveitado em nossa expedição. Assim, uma grande dúvida recai sobre os 2 irmãos muito bem nascidos. Eles são filhos diretos do grande rei roxo, que governa com muito dinheiro e seu reino abastado. Os 2 se entreolham, dão um abraço acalorado e anunciam a Catarina que o escolhido será por meio de uma batalha, uma justa de espadas que somente no Reino Roxo é possível. Os 2 colocam seu bem mais precioso em jogo. No caso de Juan, seu anel de diamantes e pedras preciosas, e no caso de Dominique, seu colar de pérolas do mais puro branco. Assim, aquele que com a sua espada conseguir destruir esse bem inestimável do outro será o vencedor. Esse tipo de disputa só é possível entre os roxos, pois ninguém arriscaria perder algo que possui valor de 3 castelos completos. Dessa maneira, Juan inicia com seu golpe primordial, uma estocada fina e direta no colar do irmão, e ao se resvalar naquelas pedras inquebráveis, apenas solta uma faísca que não destrói tamanha riqueza. Por sua vez, Dominique utiliza uma técnica mortal de golpe que vem desde atrás da cabeça e ao fazer um arco desce com muita força e técnica perfeita, quebrando o anel de diamantes e pedras preciosas em infinitos pedaços. Assim, claramente, o escolhido é Dominique, que ao vencer solta algumas gotas de lágrimas, pois vê seu irmão sem a vaga que tanto almejavam, e ainda sem o anel que tanto amava. Mas o que se vê a seguir é mais impressionante ainda. Juan coleta cada um dos cacos de seu anel com muita paciência, com um sorriso no rosto, e coloca dentro da pequena algibeira de couro legítimo que seu irmão carrega, e diz: essas migalhas são para você sempre se lembrar de mim em suas missões. Vou estar sempre aqui torcendo pelo seu sucesso, meu irmão. Ninguém jamais poderá derrotá-lo e você trará novamente orgulho para nosso reino, substituindo nosso pai e nunca mais deixando com que o dinheiro fale mais alto. Todos deixaram escorrer algumas lágrimas pelos olhos por perceber o real amor de irmão, e além disso percebem que, mesmo com todo o dinheiro do mundo, o amor sempre falará mais alto. Aqueles irmãos estão há muito tempo ressentidos com a forma como o pai governava, querem uma forma de escape e de descobrir novas rotas, e foi em Thomas que eles depositaram toda a confiança.
Assim, Catarina, depois de ver tamanha demonstração de lealdade, amor, perseverança, tem certeza da sua escolha e anuncia. Meu segundo escolhido, então, é Dominique, irmão do Juan, que irá representar muito bem os roxos. Todos batem palmas e dão vivas a Dominique, que se enrubesce, mas agradece com carinho dos presentes do local. Catarina retorna novamente a palavra e já parte para anunciar o terceiro escolhido. Dessa vez o reino amarelo dos anciãos é o citado. Um reino que há muito não se envolve em nenhuma batalha, mas que reúne todos os mais sábios de todo mundo das 12 cores. Catarina sabe que deve escolher com parcimônia e sabedoria, pois conhece a fama que esse reino possui. Ele é composto de seres tão sábios que na maioria das vezes é difícil confiar que eles não irão trair e bolar algum plano para te tirar o poder. Dessa forma, Catarina tenta escolher, ao invés do mais sábio que ali está presente, alguém que seja o meio termo, mais humilde e que possivelmente não representará perigo ao questionar o rei dos reis. Ela parte então para um jogo mental para avaliar cada um dos participantes daquela reunião extraordinária, jogando com egos e com capacidades. Faz perguntas capciosas que, na percepção dos que estão por lá, o escolhido será aquele que melhor responder as perguntas. Contudo, não é exatamente assim. Catarina está avaliando o traquejo de cada um, as feições, suas mudanças corporais e como cada um se habilita em cada pergunta realizada. Depois de alguns questionamentos para aqueles senhores que pareciam saber de tudo, Catarina fica finalmente entre dois. Um jovem senhor de cabelos grisalhos, mas muito bem cuidado, com músculos esculpidos no interior de suas vestes, aparentando muito menos idade do que realmente possuía, e outro extremamente oposto, mais velho dali, aparentemente o mais sábio, contudo mais debilitado, franzino e emagrecido. Catarina vê nos dois grandes potenciais, pois eles responderam tudo da mesma maneira, sem se expor demais e chamar atenção para si, mas com uma confiança e domínio daquilo que conhecia. Depois de pensar rápido por 10 segundos, ela anuncia que o escolhido é justamente o mais fraco e franzino dos dois. O nome dele é Juno, e ele esboça um leve sorriso ao ouvir seu nome. Juno é de uma linhagem um tanto quanto obscura. Ninguém sabe ao certo quantos anos ele possui, nem desde quando ele está vivo no mundo das 12 cores. A única coisa que ele apresenta é uma sabedoria vasta, algo que pode muito bem ser aproveitado pelo Unificador. Além disso, pelo julgamento de Catarina, ele pouco pode apresentar ameaça, já que tem aparência até mesmo de doente. Catarina fica satisfeita com sua escolha, principalmente ao ver que Juno já caminha em seus passos lentos diretamente para o lado dela, e cochicha ao pé do ouvido. Eu posso te apresentar depois o modo sábio, uma forma de combate extremamente inovadora e nunca antes utilizada. Juntos poderemos bater de frente até mesmo com Thomas. Catarina fica extremamente feliz com sua escolha e já coloca em uma lista de afazeres aprender o modo sábio. Talvez algum poder oculto dos amarelos, que nunca se mostraram exatamente os melhores combatentes, mas que talvez isso pudesse mudar a partir daquele momento. Ela então retoma a palavra e anuncia que falta apenas 2 escolhidos para compor sua equipe. A partir daí, ela então já deixa claro que nas últimas 2 colocações seriam 2 mulheres, para que ficasse equilibrado. Assim, para anunciar a do Reino Verde, ela diz que escolheu alguém que possuísse grande experiência em viagens e que soubesse muito bem como sobreviver com o mínimo possível. Tudo isso pois ela não sabia quais seriam os próximos passos e para onde eles seriam levados. Dessa forma, então, ela escolheu uma das andarilhas mais conhecidas no mundo das 12 cores, chamada de Han. Com seus olhos puxados e quase fechados, já havia visto de tudo que um ser do mundo das 12 cores poderia ter visto. Já percorrera todos os reinos e já conhecia suas especialidades. Já havia conversado com mulheres, crianças, idosos, guerreiros, diplomatas e possuía um currículo invejável nesse assunto. Era a escolha óbvia por parte de Catarina e assim o fez. Han integrou a equipe e ficou em um canto, já contabilizando suas provisões e preparando seus itens de sobrevivência. O Reino Verde, pouco falado ainda, era muito pouco habitado, pois todos que nasciam naquele local já tinham em seu sangue o ímpeto de sair e explorar o mundo. Grande parte dos habitantes daquele local andavam e andavam sem parar, sem esperar nada em troca, ou sem um objetivo em mente. Apenas queriam viajar e conhecer o mundo. Isso fazia com que todos do Reino Verde fossem extremamente fortes, com pernas torneadas, grandes caminhantes e com quadril extremamente avantajado. Han era uma das mais fortes mulheres que ali estavam se apresentando. Conseguia carregar pesados suprimentos e sempre se mostrava apta a seguir em frente em qualquer exploração que houvesse. Catarina muito se inspirava na lenda das mulheres viajantes, as habitantes do Reino Verde.
e ficou muito feliz em conhecer uma das melhores da atualidade. O Reino Verde realmente se fazia presente ali, demonstrando o que de melhor tinha. Fato esse muito aplaudido por todos. Mesmo os outros membros do Reino Verde já queriam que Han fosse a escolhida, uma das escolhas mais fáceis até agora. Por fim, sua última escolha, Catarina deixou de ser do Reino Marrom, em homenagem ao seu querido mestre Varion. Apesar de Catarina não ser das meninas mais esforçadas em aprender algo, quando o professor a conquistava com seu amor pelo saber e com sua paixão por ensinar, ela se deixava entusiasmar e passava a admirar acima de tudo aquela pessoa. Varion era um rapaz apaixonante, principalmente pelo amor que depositava em tudo que fazia. Thomas o admirava, todos o admiravam. Ele possuía uma maturidade ainda pouco vista entre jovens. Como ele mesmo dizia, possuía a alma de velho. Assim, Catarina observou que uma das meninas era exatamente igual a ele, muito rápida de raciocínio, amava ensinar e aprender, além disso tinha até mesmo os trejeitos que Varion tanto exalava. Catarina, sem saber, escolheu a meio-irmã de Varion para ser sua escolhida. Joana estava naquele local completamente escondida do Reino Marrom. Ela jamais poderia ter ido até lá, já que como Varion abdicou de seu trono para ser o ancião Mor do Reino Vermelho e principal parceiro de Thomas, Joana seria a seguinte na linhagem para assumir o controle das Montanhas Marrons. Contudo, não era isso que a menina queria. Ela queria ser igual ao irmão, queria aprender, lecionar, absorver sabedoria. Não queria ficar parada e somente fazer o papel de futura rainha. Joana, ao ser escolhida, solta risinhos de alegria e demonstra sua satisfação em ir atrás dos seus sonhos. No entanto, o que ela ainda não sabia era que sua desobediência e ação impensada teria repercussões para todos, principalmente para seu tão amado meio-irmão.